Fala família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube do coração, nosso querido e amado Vasco da Gama. Eu me chamo Danilo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se gostar do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve, compartilha, isso nos ajuda muito a continuar engajado na plataforma, beleza? Mas só se gostar, tá? O vídeo de hoje é específico, nós vamos falar sobre um acerto encaminhado do Vasco da Gama com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que pretende reduzir a dívida fiscal do clube em 50%, dívida hoje que está aí na casa de 300 milhões de reais. O Vasco encaminhou o pagamento de 5 milhões e isso com certeza vai ajudar o clube. Mas a gente vai levantar outras pautas importantes em relação a isso, tá? Não foi a primeira vez que o Vasco fez um acerto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Na gestão do Campelo, por exemplo, foi feito um acerto para evitar uma penhora de 22 milhões de reais e o Vasco será que pagou por esse acordo? Lembrando que na gestão do Campelo, vários acordos que o Vasco fez não foram cumpridos, né? Eu te encontro depois da vinheta. Fica aí, não sai daí para a gente conversar sobre esses temas. Fala, torcedor vascaíno. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que a gente abriu o vídeo hoje. O Vasco, então, encaminhou nessa segunda-feira o pagamento de 5 milhões de reais referente à dívida fiscal que o clube tem com a Procuradoria-Geral da Fazenda. E esses 5 milhões foram pagos em relação ao FGTS de alguns funcionários, cerca de 750 funcionários, que receberão os valores, né? Dívida ativa, algumas dívidas mais antigas, algumas de 1968, segundo o portal GE, e o Vasco então começa a pagar com a intenção de reduzir a dívida em 50%, dívida hoje que está na ordem aí de 300 milhões de reais. Não é a primeira vez que o Vasco faz acordos com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Na gestão passada do senhor Campelo, ali por volta de dezembro de 2019, o Vasco encaminhou um acerto com a Procuradoria-Geral para evitar penhoras da ordem de 22 milhões, o que inviabilizava o clube a fazer pagamentos de salários. A verdade é que o Vasco ali então conseguiu, através de uma entrada de 3 milhões e 400 mil, pagar, né, e evitar uma penhora absurda, né? E esses 3 milhões e 400 mil pagos de entrada com mais 80 parcelas a vencer, né? Será que o Vasco continuou pagando por esse acordo feito na época do Campelo? Eu tenho minhas dúvidas, tenho quase certeza que não. A gente não conseguiu entender se o Vasco pagou ou não por essas dívidas, mas a verdade é que o Vasco hoje está precisando fazer um outro acordo e a expectativa é que o Vasco possa honrar, né? Possa passar realmente a honrar esses compromissos. E o mais importante, para que o Vasco continue negociando seus débitos, como foi feito agora, e honrando esses compromissos para evitar futuramente novos acordos com juros maiores, dívidas maiores, o Vasco precisa de novas receitas, precisa de receitas garantidas, né? Que possam ser aumentadas ano a ano. E para isso acontecer, o Vasco precisa subir, tá? O Vasco ficando na Série B, o Vasco vai ter duas opções, como foi esse ano, né? O Vasco preferiu receber as cotas de TV através do pay-per-view e não de cotas fixas, até porque a cota fixa da Série B é muito, mas muito inferior à da Série A. Pra você ter uma ideia, a cota fixa está em torno de 8 milhões de reais para cada clube. E o Vasco arrecadando isso em 2022, realmente vai ficar muito complicado honrar os compromissos, assim como foi na época do Campelo, onde não tinha expectativa nenhuma de novas receitas. A atual diretoria do Vasco só conseguiu trazer novos patrocinadores agora, no mês de outubro, 10 meses, 9 meses, para quem quiser entender assim, 9 meses depois de ter assumido o clube, né? É claro que foi um passo importante, mas a gente ressalta aqui que o Vasco precisa voltar à elite do futebol e receber cotas de TV como clube da Série A. Não dá para ficar na Série B
e ficar com uma arrecadação para depois usar isso como muleta, como desculpas para não pagar acordos, para não pagar compromissos, né? Já vimos muito isso na gestão anterior e a gente espera que realmente cumpram-se os acordos feitos tanto com ex-atletas como atletas, né, que recentemente, no final da gestão passada, aceitaram repactuação, né, e aceitaram os acordos propostos pelo clube, e tivemos jogadores que inclusive saíram do clube aceitando uma proposta de divisão de valores, redução de valores, e o Vasco precisa honrar esses compromissos e está com salários em dia. Para isso, precisa arrecadar muito mais do que vem arrecadando. A gente inclusive falou no vídeo passado que o Vasco precisa voltar a ter uma arrecadação maior de patrocinadores, a ter uma arrecadação maior de cotas de TV, a ter uma arrecadação à altura, né, do que a sua torcida merece, que é realmente de um clube protagonista da primeira divisão da elite do futebol brasileiro. Se você concorda com as minhas observações, deixa o like, se inscreve, compartilha. Se você discorda, deixa aí sua opinião, o seu registro, mostre aí os seus argumentos para discordar aqui da opinião do canal Sociedade Malta, beleza? Fica na paz, fica com Deus e até mais.